Vamos iniciar mais uma live aqui do Centro Acadêmico. Primeiramente, eu gostaria perdão, gente, de agradecer ao nosso presidente, Paulo Roberto, mais uma vez nos proporciona a oportunidade de estar aqui. E eu gostaria de agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite. O senhor é doutorado pela Universidade 9 de Julho, é isso? Sim, sou doutorando em educação. Doutorando. Ah, o senhor fez curso de Direito na Faculdade de São Carlos, né? Se eu não me engano, Direito Constitucional e Político pelas Faculdades Metropolitana, autor de algumas biografias, Direito Constitucional, Sociologia Geral e Jurídica, Introdução à História da Filosofia, tudo autoria do senhor, né? Isso, tudo são meus livros. Isso. Então, obrigado, o professor. Se o professor pode prosseguir, se o professor quiser se apresentar mais, se o professor quiser continuar já com o Não, que assunto. isso, acho que inicialmente, acho que dispensamos as apresentações e eu vou aproveitar a oportunidade aqui para, obviamente, agradecer o convite, agradecer a oportunidade, agradecer aí na pessoa do Paulo Roberto, né, que é um parceiraço nosso, está sempre junto aí, sempre à frente do centro acadêmico, trazendo boas coisas. Eu tenho acompanhado e estou tendo a honra hoje de ser um dos convidados, né? Então é isso aí. Agradecer a Mel, muito simpática, né? Eu até aí agradecer ainda mais o Paulo, né? Que eu achei que eu ia ficar aqui tendo que interagir com ele, ele colocou você. Beleza, que é mais agradável, né? Obrigado. Obrigado a todos que estão aqui participando, né? Os colegas que estão entrando, tem alunos aí de todos os campos. Enfim, pessoal, é uma live rápida, onde a gente vem fazer um bate-papo aqui sobre a história da democracia no Brasil. Obviamente, não pretendo esgotar o tema de forma alguma, mesmo porque é um tema que vai abrir aí grandes debates, grandes discussões, grandes polêmicas. E pode encaminhar suas perguntas, que a Mel vai selecionar. Eu vou reservar o finalzinho da live para a gente bater um papo melhor. E se não esgotarmos, que obviamente não conseguiremos, pode encaminhar as perguntas. Tem o meu Instagram também, que pode mandar. E espero voltar aqui numa próxima ocasião para dar continuidade. Então vamos lá. Quando a gente fala de democracia no Brasil, pessoal, fica muito piegas, fica muito trivial a gente falar, não, que a democracia é importante. Eu gosto de um pouco mais a fundo e eu gosto de buscar na história do Brasil, na historicidade da nossa formação social, na nossa formação política, há uma ideia de democracia, até para entendermos o nosso processo democrático. Então, eu acho de suma importância para o estudante de direito, para o acadêmico, essa compreensão, essa interdisciplinariedade com as outras disciplinas, conversando com a ciência política, conversando com a sociologia, conversando sobretudo com a história do direito e com a história do Brasil, que são coisas, pessoal, que a gente não pode analisar de forma dissociada, sob pena de cometer gravíssimos erros históricos, gravíssimos erros de julgamento. Então vamos entender um pouco. Nós sabemos que o Brasil, né, se a gente for... Eu sempre gosto de começar assim, situando o meu aluno, né? Estamos em 2020, né? E aí, quando eu olho para uma linha da história do Brasil, eu gosto de sempre separar o Brasil em três partes, em três blocos, para que possamos estudá-lo de forma mais didática. Então, eu sempre falo para os meus alunos quais são os dois feriados mais importantes do nosso país. Ah, professor, 7 de setembro, independência, e 15 de novembro, proclamação da República. Pronto, já fiz uma linha reta e já separei a história do Brasil em três blocos. Até do descobrimento, da invasão do homem branco europeu, até até a declaração de independência, nós temos um período que chamamos de Brasil Colônia, período colonial, de
1822 a 1889, esse período intermediário, nós chamamos do Brasil Império. Do Brasil Império. Gosto de falar que o Brasil imperial é a transição da colônia para a república, né? É um período intermediário ali de grandes conflitos que, infelizmente, o tempo não nos permite explorar mais. E de 1889 para cá, temos então o período republicano. Por que é importante saber isso? É lógico, isso é uma visão muito panorâmica, muito geral. O nosso período republicano, eu vou ter ali a Primeira República, chamada República da Espada, ou República Velha, né? República do Café com Leite, República Oligárquica. Tenho várias denominações dependendo do meu livro de história. Eu vou ter depois um período que a gente vai chamar de República Populista. Depois eu vou ter vou ter a Era Vargas, desculpa, né? Logo depois da República do Café com Leite, ali da República Velha, tenho a Era Vargas, de 1930 a 1945, um período importantíssimo. Só nesse período nós tivemos 2 constituições, né? Depois a República Populista, o regime militar, né? O dia que durou 21 anos, de 1964 a 1985, uma transição gradual, lenta, a partir do governo do Figueiredo, redemocratização, chegamos à Constituição de 88. De 88 para cá já dá uma nova história, né? Dá uma página à parte na história. Então, eu vou conter apenas com esse voo panorâmico sobre a história do Brasil, para a gente se situar enquanto ouvinte, né? Então, te dou esse panorama geral e vamos entender a democracia. Primeiro, pessoal, quando a gente vai falar de democracia, a gente precisa partir de um conceito. O que é democracia? Né? Democracia surge lá na Grécia Antiga com a ideia de demos, a ideia de povo, né? A ideia da democracia surge lá nas ágoras de Atenas. Demos, povo, e kratia, ou kratia, né? Ideia de governo, poder, um governo do povo, diferente de uma teocracia que acontecia no Egito, por exemplo, diferente de outras cracias que não seja a demo. Eu sempre brinco, quando o aluno diz, a voz do povo é a voz de Deus, eu digo, não, a voz do povo é a voz do demo, né? Voz do demo, no sentido de que demo, povo. A voz do povo é a voz do povo, né? Então vamos lá, pessoal. Essa ideia de democracia, os gregos estavam anos-luz na frente dos outros povos da antiguidade, e as coisas eram decididas ali na ágora grega. Enfim, democracia, nos termos atuais, ela pode ser conceituada basicamente como a participação do povo no projeto de elaboração, de criação, de produção de leis. Democracia quanto mais o povo participa da democracia, quanto mais o povo participa do processo legislativo de um país, mais esse país é mais ou menos democrático. Aí tem todo um arcabouço, tem um guarda-chuva aí que embaixo vem liberdades civis, enfim, né, direitos fundamentais, um monte de coisa, participação no sufrágio, o direito de votar, de ser votado, voto universal, enfim, vários conceitos que estão ligados à ideia de democracia. Mas, grosso modo, é a participação popular nas decisões nacionais. Então, quem decide os futuros de uma nação é o povo, o poder constituinte originário, né? O titular desse poder constituinte originário, o poder de fazer uma constituição é do povo. Ok, dito isso, como que é a participação popular, ou como que foi, ou como que será a participação popular no nosso processo de formação histórica? Essa é a grande pergunta do cientista político, essa é a grande pergunta do sociólogo, essa é a grande pergunta de todos os pesquisadores, pensadores de ciências humanas e de ciências sociais aplicadas, no caso, os juristas.
né? Eu sempre falo que eu tive o privilégio de fazer direito. Tenho outras formações, sou filósofo, tenho formações diversas na área de humanas, mas eu tenho o privilégio de dizer que eu sou um jurista, um constitucionalista, porque o direito, você aí que é aluno de direito, se sinta privilegiado, porque é um curso que te dá essa possibilidade, talvez um dos poucos cursos que te dá essa possibilidade de ter essa visão interdisciplinar. Você estuda economia, você estuda psicologia, você estuda sociologia, você estuda filosofia, você estuda política, então é um curso completo. Se você souber fazer uso desse curso, é um curso que pode... muda a pessoa de patamar, inclusive, né? Coisas que ela gostava. Tem um aluno no primeiro, segundo, terceiro semestre, olha para trás e fala, nossa, coisas que eu gostava que eu não gosto mais, coisas que eu não gostava que agora eu gosto. Como um curso de direito transforma a gente, se a gente permitir, né? E essa é a grande delícia, é a grande saudade que eu sinto da faculdade. Mas como eu sou um ser, né? Frase minha, sempre falo isso para os meus alunos, como eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, minha frase, viu? Para quem está achando que é plágio. Eu estou em eterno processo de aprendizado, né? De mutação, isso é fantástico. Pessoal, então vamos lá. Dito isso, feito essa introdução inicial sobre a ideia de democracia, como que se deu o processo de participação popular da democracia? Como que o povo participa das decisões do nosso país? Vamos entender. Estávamos aqui em 1500, digo, estávamos nós, brasileiros, no caso os nossos ancestrais diretos, estavam lá, chegaram as caravelas e eles vieram para ocupar aqui. Obviamente, ninguém veio para fazer amigos, ninguém veio aqui para ampliar nossa... vieram aqui para explorar, né? Vieram armados, vieram esperando. Chegaram aqui, encontraram pessoas dóceis e nos deram um espelho e vimos um mundo doente, né? Tentei chorar, mas não consegui. Toda aquela ideia. O fato, pessoal, é que essa invasão do homem branco e europeu no território americano, latino-americano, sobretudo, no norte-americano também, mas lá eles tiveram outro tipo de colonização, a colonização de povoamento. Então, parem de ficar comparando, né? Se a gente tivesse sido colonizado pelos ingleses, teria sido melhor. Olha para a Jamaica, olha para a África do Sul, para a Índia, né? A ideia não é quem explora, é por que explora, é por que coloniza. A pessoa que vem colonizar aqui, ela não vem para morar, ela vem para saquear, para retirar tudo que ela pode, porque a colonização faz parte de um projeto de expansão capitalista europeu. Então, os estados europeus estão em crescimento e a conquista das Índias e a conquista das Américas, a expansão marítima europeia faz parte desse projeto. Nós entramos num determinado momento da história como objeto. Nós não somos os senhores da história. Quem está ditando o curso da história é a Europa. Nós somos o meio. Eles vêm aqui e pegam. Só que disso nasce uma nação aqui. A gente já nasce da exploração, de arrancar riquezas e abastecer o mercado europeu. E a gente não pode, eu acho muito triste quando eu vejo um aluno meu no 7º, no 8º semestre querer discutir política brasileira a partir dos últimos 10 anos, das últimas 2 décadas, dos últimos 30 anos, ou do último século. É um absurdo, porque ele desconsidera os nossos 400 anos. E ao desconsiderar esses 400 anos, você está criando um grande problema. Porque eu sempre digo daquelas pessoas que gostam... Imagina, eu amanheci hoje com uma mancha na minha pele. Problema falar de doença nessa época de coronavírus, né, de tudo. Mas imagina, eu amanheci com uma mancha na minha pele. Aí eu vou no dermatologista cuidar das manchas. Porque eu quero cuidar da aparência, só que tem um câncer comendo o meu estômago e eu estou preocupado com as manchas. Então eu nunca ataco, eu preciso fazer quimioterapia, eu preciso
Quanto antes eu atacar esse problema, mais chance eu tenho de salvar o corpo. E eu vejo no Brasil, não querendo fazer essa analogia, porque eu sou um otimista, eu não vejo o Brasil como um país cancerígeno, como um moribundo. Pelo contrário, eu vejo um jovem precisando se libertar por meio da educação. E aí, só que o nosso problema, a nossa mente ela é muito retrógrada e reacionária ainda. A gente está querendo cuidar das aparências, então a gente quer prender o bandido, a gente quer encher a cadeia. Quando eu for lá no miolo do negócio e atacar as coisas, as causas, eu vou ter menos consequência para atacar. E aí, pessoal, eu vou entender o que significa democracia. Então, olha que interessante. Esses 300 anos, eu estou falando de 1500 a 1822. Ah, professor, fala logo lá do regime militar, fala logo da Constituição, da Assembleia. Cara, eu não posso pensar que eu explodi e apareci aqui. Eu sou fruto de um processo histórico. Eu sou fruto de um encadeamento de fatos históricos, políticos, econômicos. 2020 é fruto de 1920, 1820, 1520, 320 antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, nós estamos dentro de uma aldeia global de acontecimentos. Olha, como que eu entendi por que o português chegou aqui? Porque faz parte de um processo de expansão do Estado absolutista europeu, ou seja, eu estou dentro de um processo histórico. Então, cuidado para a gente não ter uma visão muito restrita de história. Porque quando eu falo que o Brasil tem 520 anos, e desses 520, 322 foram de colônia, 322 foram de colônia, ou seja, né? Quase, acho que 2/3, eu não sou muito bom de conta, mas mais da metade da nossa história enquanto história registrada desde que os portugueses chegaram, mais da metade dessa história foi de colonização, foi de um país colônia. E esses 300 anos não vai influenciar em nada nos outros 220? Ah, não, é passado, é uma ponte para o futuro, vamos olhar para o futuro. Vocês se pegam muito ao passado, vão se preocupar com o futuro. Será que é isso? Essa é a geração de intelectuais, de pensadores? Será que a gente não precisa entender que esses 3 séculos de ininterrupta processo de exploração do país não deixou marcas nenhuma para nós? Então hoje, quando você está lá fazendo o seu TCC e está falando de feminicídio, quando você está falando de reforma agrária, de invasão, de feminismo, de empoderamento das mulheres, quando você está falando de racismo, será que isso aí não tem origem, não tem nada a ver com o período patriarcal, com o período colonial? Poxa, professor, faz sentido. Então eu vou deixar aqui 3 sugestões, eu ia deixar mais, mas não vai dar tempo, vou deixar 3 sugestões de leitura para vocês, de 3 pensadores que foram buscar no período colonial respostas para o nosso país contemporâneo. Um deles é o Sérgio Buarque de Holanda, que escreve um livro belíssimo chamado Raízes do Brasil. O segundo é o Gilberto Freire, um clássico, que escreve Casa Grande e Senzala. E o terceiro, Caio Prado Júnior, que vai falar da formação do Brasil contemporâneo. Esses 3 pensadores foram buscar nesse país colônia respostas para o país de hoje. Então nós temos, eu vou me aprofundar um pouco nesse período, que é a base, e o resto eu vou passar bem rápido, porque senão o tempo voa, né? Pessoal, nesse período colonial, nós tivemos aqui a base da nossa formação social. Essa base se dá por um tripé. Se dá por um tripé que a gente não pode ser abandonado, que é o latifúndio, a monocultura e a escravidão. Latifúndio, monocultura e escravidão. Latifúndio, professor, o que é latifúndio? São terras. Pense em terras. Terras. Muitas terras na mão de pouquíssimas pessoas. Mais precisamente de uma pessoa. Um senhor de engenho. Um senhor, um barão do açúcar,
um latifundiário. Oceanos de terra, são as famosas capitanias hereditárias. Eu trabalhei, eu ganhei terra. Não, você herdou da coroa portuguesa de graça, porque você era homem e branco. Porque enquanto uma galera chegou aqui para tomar posse dessas terras dadas de graça pela coroa portuguesa, do outro lado, 200 anos depois, chegou uma mesma galera aqui também. Só que eles não chegaram nem com terra, nem com incentivo, nem com dinheiro, nem com dignidade, nem com honra, nem com títulos. Eles chegaram nos porões de navios, ficavam meses em alto mar, dormindo sobre excrementos, vômitos, fezes, urina. Quando o cheiro de podre atingia o convés, atingia lá em cima, eles içavam os mortos e jogavam no mar. E os que sobrevivessem a esse trajeto da África para cá, os que sobrevivessem, os que tivessem a sorte de sobreviver a esse martírio, trabalhariam até o último dia da sua vida debaixo de uma chibata, para enriquecer aqueles que ganharam a terra de graça. Mas, professor, mas isso foi só que mimimi, que isso foram 3 séculos assim. 3 séculos assim. E eu vou fingir que isso nunca aconteceu? Eu vou dormir, vou fingir, vou ficar pensando no Brasil de 30 anos, de 40 anos, sem essas raízes dentro de nós? É complexo, é mimimi, hoje o mundo tá chato, tudo é racismo, tudo é... Cara, não é isso. O mundo tá mudando, felizmente. Não é legal você ficar falando que uma pessoa tem cabelo de bombril, tem nariz de batata, não é legal. Uma hora cansou, mas no meu tempo eu brincava, mas não é mais o seu tempo. Agora é um tempo onde as pessoas reclamam, eu não gosto. Pode parar? Não é engraçado para você, não é para mim. Então a gente precisa mexer nas nossas feridas. É que o Brasil não gosta de mexer nas feridas. Se você for na Alemanha, tem o Museu do Holocausto. Para quê? Para todo mundo ir lá e ver como foi. Para quê? Para não ter imbecil na rua pedindo a volta do nazismo. Todos os países que passaram por escravidão têm o Museu da Escravidão, tem senzalas, tem tudo. Para quê? Para as pessoas verem que crueldade que o ser humano já fez. Aqui no Brasil não se pode falar do passado. Pelo contrário, pode desde que você mude o passado para agradar o presente. A gente quer ficar maquiando o nosso passado. A gente tem que encarar de frente o nosso passado. Nosso passado é de latifúndio, é de monocultura, é de escravidão. Então, beleza, pessoal. 322 anos veio a nossa independência. Agora sim, independência, o Brasil virou uma nação. Sim, uma independência. Essa independência veio de onde? Veio de conchavos políticos entre uma elite que aqui morava, uma elite latifundiária, escravista, com comerciantes ingleses, que faz um conchavo. E o filho dá um golpe no pai, nosso país já nasce de um golpe, e de golpe em golpe a gente vai sobrevivendo. Né? Um golpe atrás do outro. Em 1822 temos o primeiro golpe, né? O filho, não vou, né? O dia do fico, se é para a felicidade de todos, geral da nação, eu fico. E a maçonaria, toda aquela história, né? Que não dá tempo de contar em minúcias de detalhes, mas quem sabe um dia a gente conta com mais calma. Enfim, tivemos nosso país, pessoal. Como que o nosso país nasceu? De conchavos políticos. E o povo? Que povo, pessoal? O povo estava na senzala. Como falar de democracia se um país nasce sem a participação popular? O país já nasce de interesses econômicos de uma elite, de latifundiários portugueses com comerciantes ingleses. Ok, nasce um país, temos nossa primeira Constituição, Constituição de 1824. Toda vez que você pensa em uma Constituição, você tem que pensar 3 coisas, pessoal. Você tem que pensar como que essa Constituição organiza o Estado, como que essa Constituição organiza os poderes e como que essa Constituição organiza e define os direitos fundamentais, principalmente o direito ao sufrágio, ao voto, para que esse governo atenda a todos. Uma Constituição tem esse papel. É o fruto das revoluções burguesas.
Em 1789, guilhotinas foram colocadas na França. E a Revolução foi forte lá. Um dos lemas da Revolução Francesa seria: o mundo só será um mundo melhor o dia que o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Ai, credo, que forte! Bem-vindo ao mundo do poder da luta. Precisa ler Maquiavel. Então, o mundo da paz e tal não foi o mundo que a burguesia herdou. A burguesia tomou esse poder na força. A burguesia arrancou esse poder da mão da Idade Média, da mão dos nobres e do clero. A burguesia arrancou com armas, com força. Então vamos entender esse processo. Enquanto a Europa estava se libertando das monarquias e instaurando os estados constitucionais, o Brasil era um engenho. A maior manifestação de liberdade que a gente teve foi um fake, foi o Tiradentes, em 1789. Mas tivemos muitas coisas, mas não vem ao caso agora. Pessoal, 1822, enquanto estava todo mundo, o Brasil vai na contramão de todo mundo e cria aqui um Estado absolutista. Dom Pedro I outorga uma Constituição para nós, outorgado, empurra a goela abaixo do povo. Uma Constituição, a Constituição Imperial de 1824, que cria um Estado confessional ligado à Igreja Católica. Um Estado unitário, tudo concentrado na mão dele. É uma Constituição centralizadora e antidemocrática, sem nenhuma participação popular. É a Constituição que mais durou no país, 65 anos de vigência. Só vai ser revogada com a de 1891, depois da proclamação da República. Detalhe, essa Constituição, ela legitimava a escravidão. Então, cuidado, o aluno de direito mal entra na faculdade, primeiro semestre ele já escreve. Dura lex sed lex, já está lá no perfil do WhatsApp, é lindo. Porra, a lei é dura, mas é a lei. Cuidado, cara. A obediência cega à lei pode ser símbolo de burrice. Cuidado. Obedecer à lei, que lei? A lei feita por quem? Quem faz a lei? Todo mundo excluído do processo e a lei feita por meia dúzia de pessoas. O futuro de uma nação definida por homens brancos proprietários de terra. E aí, o país nasce dessa discrepância, pessoal. Basta ler Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire. E, para quem não sabe, o Brasil é um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Oficialmente, legalmente, a abolição da escravatura é 13 de maio de 1888. Ontem, um ano antes de acabar o Império. Ou seja, durante todo o Império, o Brasil foi escravocrata, cara. 400 anos, 388 anos de senzala, de agrilhões, de tronco no Brasil. Para o cara falar hoje que racismo é mimimi, não dá para compreender. Claro que dá. É um país que não investe em educação, um povo que lê pouco, um monte de livraria, de editora quebrando. É normal. Agora, eu não posso ignorar que isso não aconteceu. Eu posso ter minhas opiniões, isso é livre, ainda bem, posso discordar com tudo que você fala, mas vou lutar até a morte pelo seu direito de dizer. Né? Frase atribuída ao Voltaire, né? Pós-morte. Mas começa então um novo período no Brasil, com a deposição do Dom Pedro II e a chegada da nossa República. Né? Os livros de história mostram que quando o Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro golpe militar na história do Brasil, a República foi um golpe militar, pessoal. O Marechal Deodoro era o braço direito do Dom Pedro II. E os republicanos chegam nele, por quê? Aí não dá tempo de contar tudo, porque você tem que entender que economia e política caminham lado a lado. O Brasil, o ciclo do café, o ciclo do açúcar acaba, então o poder dos barões do açúcar acaba e surge uma nova classe econômica, que são os cafeicultores, e os cafeicultores exigem a República.
Todo aquele clima da modernidade começa a soprar aqui no Brasil, as estradas de ferro, as cidades, e o Brasil estava muito arcaico, óbvio, o Brasil acabou de sair de um engenho, virou um estado, né, o poder moderador, toda aquela ideia de concentração de poder. Enfim, pessoal, como era o voto na Constituição de 1824? Voto censitário. Só os ricos votavam, pessoal. Então, como que a gente começou o nosso processo eleitoral? Com a exclusão dos pobres, com a exclusão dos pobres. A Carta Magna, o texto constitucional era claro, só rico vota. Só rico vota. Ou seja, não era uma coisa sutil, não era maquiado, era, cara, voto censitário. Para você votar, você tinha que comprovar sua renda. Ou seja, como falar de democracia se a nossa primeira Constituição já está excluindo todos os pobres? Então o pobre nunca terá representante? Não, cara. Volto a te dizer, o pobre estava na senzala. Meu avô, o seu, nossos bisavós estavam na senzala. Não estavam votando em ninguém. Aí veio a República para acabar com isso. E a República trouxe novos ares, a modernidade. Nada de um rei perpétuo, nada de um rei vitalício. Teremos um presidente agora que a gente vai votar nele a cada 5 anos. Beleza. Quem é o nosso primeiro presidente, pessoal? Um marechal. Eleito por quem? Por ninguém. Ele toma o poder e vira o presidente do Brasil. E governa o Brasil com mãos de ferro. Reprimindo tudo que é revolta popular. Depois ele renuncia por escândalo de corrupção. Quem assume o seu vice, Floriano Peixoto, né? O general de ferro. E aí o Brasil vai ter o seu primeiro presidente civil, lá depois, salvo engano, Prudente de Moraes, que era um cafeicultor, né? Se eu não me engano, Prudente de Moraes, só 1894, por aí, os primeiros 4 anos muito conturbados da nossa república. Ou seja, os militares tomam o poder, é um golpe militar, e entregam o poder para quem? Para a elite cafeicultora, que era quem tinha a grana. Primeira vez que o exército é usado para proteger os interesses da classe econômica superior. Isso vai acontecer diversas vezes no nosso país. Essa foi só a primeira. Toda vez que a classe economicamente dominante se sente ameaçada, ela chama os seus cães de guarda. O exército vai lá, toma o poder e entrega para eles. Essa política vai acontecer mais ou menos até 1930. O que a Constituição de 1891 vai fazer? Ela vai acabar com o Estado unitário, vai trazer o federalismo, vai acabar com as províncias, vai criar os Estados-membros e vai trazer uma ideia de participação popular. Acabou o voto, agora todo mundo pode votar. O voto é universal. Todo mundo pode votar. Para de só rico votar. Agora todo mundo pode votar, exceto algumas pessoas só. Exceto 99% da população. Primeiro, mulheres. Por quê? Porque em 1891 não faz sentido. O que tem a ver mulher votar? Mulher não era educada para participar da vida política. 2, analfabetos. Quando eu falo analfabetos, pessoal, quem que eu estou falando? Pobres. Porque o Brasil não tinha escola. Então quem que votava? Os filhos dos fazendeiros, que iam estudar em Madrid, em Lisboa, em Paris. Puta merda, faz sentido, cara. Os pobres estão excluídos de novo. Segundo a Constituição, e os pobres são excluídos de novo. Porque os negros repare que em 1891, estamos apenas há 3 anos da nossa abolição. A abolição da escravatura foi em 88. Há 3 anos atrás, os negros estavam presos. Como é que eles vão estudar? Ou seja, está todo mundo excluído, cara. Todo mundo excluído. E tem uma outra classe lá que não vem ao caso saber. Claro que vem. Essas duas classes têm tudo a ver. Padres e militares de baixa patente. Padres e militares de baixa patente. Por quê? Porque se tivesse uma oportunidade de pobre votar, a única chance de pobre ser alfabetizado no Brasil do início do século XIX era se esse cara desse a sorte de entrar para o seminário ou entrasse no exército e estudasse no exército. Ele se alfabetizaria lá. Então o que eu faço?
eu elimino a possibilidade desse cara votar. Então, nem padre e nem militar de baixa patente vota. Ou seja, a nossa primeira Constituição jogou na cara mesmo. Só rico vota. A nossa já veio com o jeitinho brasileiro já. Não, todos podem votar, exceto todo mundo. Ou seja, os ricos. Continuou com o poder na mão dos caras. E isso vai perdurar mais ou menos até 1929, quando a gente vai ter a queda da Bolsa de Nova York. Esses barões do café vão quebrar, vão ficar tudo sem grana. Essa altura do campeonato eu já sei que economia e política caminham juntos. Crise econômica, eu malho a política. Crise política, a economia. Então as duas coisas caminham juntas. Ok, olha o que vai acontecer, pessoal. Um cara, tal de Getúlio Vargas, lá no Rio Grande do Sul, junto ali com o candidato de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada. Eu sempre brinco que uma das grandes coisas ruins desse golpe que São Paulo deu em Minas, uma quebra do pacto da política do café com leite, é que nós não tivemos um presidente chamado Antônio Carlos, que seria fantástico, né? Um nome bonito desse, né? Quando eu leio a história do Brasil, eu queria saber que já teve um presidente chamado Antônio Carlos. Mas tudo bem, eu serei o próximo e eu resolvo isso. Brincadeira, né, pessoal? Olha só. Então, nós temos ali um conchavo político, problemas de crise que não dá tempo de contar, né? São muitos detalhes, o assassinato de João Pessoa na Paraíba, o São Paulo que deixa de apoiar o Antônio Carlos de Andrada Silva e apoia o Júlio Prestes aqui em São Paulo e ganha a eleição muito apertada, há rumores de fraude. Enfim, pessoal, temos outro golpe. O Getúlio Vargas, então, com aquele discurso de vamos tirar essa gente que está sugando o povo brasileiro, que quer se perpetuar no poder. Então, esse discurso que a gente já conhece. E vai lá, Getúlio dá um golpe e toma esses caras o poder, é chamada Revolução de 30. Cuidado com o nome revolução, né? Revolução, a gente tem que saber a diferença de revolução e golpe. Revolução, ela parte de fora para dentro do governo. O golpe, ele acontece de dentro do governo para dentro do governo. Se alguém de dentro do governo toma o governo, não é revolução, é golpe. Então, por que é golpe? Porque o exército, quem é o comandante supremo das Forças Armadas? O presidente. Se o exército desobedece o presidente e apoia o cara que está de fora, não pode falar que isso é revolução, isso é traição, isso é golpe. Revolução é quando o povo vai lá e toma, e os caras não têm o que fazer. Revolução Francesa, Revolução Industrial, né? Revolução Pernambucana de 1817, Conjuração dos Alfaiates. Aí eu vou falar de revolução, de movimento revolucionário, que é movimento golpista. Getúlio Vargas articula os bastidores politicamente, toma o poder, e aí tanto é, pessoal, que em 1932, qual feriado que nós temos, dia 9 de julho? 1932, temos o feriado de 9 de julho de 1932. Esse feriado, pessoal, é a contra-revolução, é São Paulo tentando pegar o poder de volta, né, perdido. Ok, pessoal, muita pressão dos paulistas, vai sair a nossa terceira Constituição, a Constituição de 34, uma Constituição fantástica, que vai prever o voto feminino, vai acabar com o voto de cabresto, com aquela ideia de curral eleitoral, porque o voto, além de ser proibido para um monte de gente, os que podia votar, o voto ainda não era secreto, tinha que mostrar em quem você votava. É a fase do coronelismo. Agora não. Getúlio Vargas promete acabar com tudo isso e finalmente parece que a nossa democracia vai começar. Eu não sei se você percebeu, estamos em 1934 e o povo ainda não participou do poder. São 430 anos de história e o povo ainda não participou de nada. Tudo foi feito pelas elites. As elites que decidiram tudo. Então agora o Getúlio vai dar a chance do povo votar. Então vamos lá, 1938, eleição, vamos ver o povo, quem que esse povo vai votar pela primeira vez, depois de 438 anos, eis que a voz do povo é a voz de Deus, né? A voz do Demos. Vamos ver o que o povo vai votar? Só que não. Eleição, a Constituição que durou menos, que em 1935, Getúlio Vargas lança o estado de sítio,
revoga a Constituição de 37, dá um golpe dentro do golpe, ele dá um alto golpe e instaura o Estado Novo. E o Brasil entra num período de ditadura militar, de Estado Novo, perseguição aos seus inimigos, fim de partido político, fecha Congresso, acabou, pessoal. Perseguição. Para quem gosta de história, vou deixar para vocês o filme Olga, assiste o filme Olga, que vai contar um pouco esse período. Para aqueles que acham que nunca teve ditadura no Brasil, tivemos sim, tivemos mais que uma, tivemos duas. Pessoal, até 1945 o Brasil vive um golpe militar, uma ditadura do Vargas, chamada Estado Novo, que vai acabar em 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial. Fim da Segunda Guerra Mundial, reconfiguração dos países do globo, a gente entra num período mais contemporâneo, que a gente vai chamar de redemocratização. Agora, o que eles chamam de redemocratização, para mim, é a democratização. Então agora vai começar o período da democracia, que nunca teve. Eu não posso falar que é redemocratização. Como é que eu vou falar de redemocratização se nunca teve? Eu tive lampejos de democracia, eu tive faíscas, olha, agora vai, mas nunca ela se consolidou. Sempre veio um golpe e interrompeu. Agora sim ela vai se consolidar. E a gente fez as maiores bobagens da história, mas era a voz do povo. O Brasil começou a crescer. Nos anos 40, começaram a se consolidar. Mas aí tem um grande problema, cenário de Guerra Fria no mundo. Estados Unidos, União Soviética, o fantasma do comunismo. Inclusive, foi a desculpa que o Vargas encontrou para dar o golpe, né? Ele criou um plano mirabolante chamado Plano COI, né? E falou que os comunistas iam vir. Dali que nasceu a ideia de que eles comem criancinha, que vai roubar minha bicicleta, vai invadir o meu barraco. E esse medo, esse temor pelo comunismo, uma fábula, uma ficção criada na cabeça do brasileiro, que nunca teve comunismo no Brasil. E quando eu estou falando da década de 40, como é que eu vou falar de comunismo? Né? O Partido Comunista Brasileiro é fundado em 7 de abril de 1922, tinha meia dúzia de gato pingado. Como é que eles iam tomar o poder do Vargas, que tinha um exército, tinha tudo? É um negócio, o Stalin, a União Soviética, eles criam essas fantasias, né? Já não tinha robô de fake news nessa época, mas já fazia a cabeça dessa gente aí, a crítica, que não sabe pensar. Enfim, pessoal, chegamos então no período final da década. Tivemos ali a eleição do próprio Vargas, volta, você vê como é o povo. O próprio Vargas volta, se mata, dá um tiro no peito. Depois temos Jânio Quadros, temos Juscelino Kubitschek, né, o JK, depois o Jânio Quadros, e aí o Jânio renuncia em 61, a bola cai na mão do João Goulart. E aí eu vou pedir para que vocês, não dá tempo de falar de tudo, a Mel, por favor, quando estiver chegando ali o tempo, você me fala que se deixar eu vou embora aqui, e eu sei que o tempo é curto. Pessoal, 1964, o Brasil está passando um período muito complicado, que é o período da Guerra Fria no mundo. Tivemos a Revolução Cubana em 59. O mundo está bipolarizado. Essa bipolarização atinge todos os países do mundo, sobretudo os países sul-americanos, quintal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi construindo isso desde a Carmen Miranda. Por que você acha que o Walt Disney fez o Zé Carioca? Né, toda uma construção que os Estados Unidos tinham interesses muito fortes aqui. Foi o período das montadoras aqui no Brasil, enfim. O golpe que deveria ter acontecido em 54 foi adiado 10 anos. O golpe genial do Vargas, o contragolpe do Vargas, né, de tirar sua própria vida, ele diz, eu saio da vida e entro para a história. O cara que mais caçou comunista na história do Brasil, o cara que mais matou comunista, talvez, né, porque ele matou comunista mesmo. Os outros não mataram comunista, mataram pessoas que eram contra o regime, mas não necessariamente comunista. O Vargas mata um monte de comunista e depois ele é acusado de ser comunista pela própria imprensa. Porque não sei se vocês sabem, nesta época a imprensa manipulava muito as pessoas. Ainda bem que isso acabou. Hoje todo mundo tem senso crítico e não aceita. Vai falar alguma coisa, Mel? Oi? Sim. Daqui 12 minutos a nossa live vai cair.
Então vamos Então, nós fazer temos pergunta, vamos lá. Vamos. Infelizmente eu não consigo, eu queria chegar na Constituição de 88, mas só para finalizar, eu quero que vocês entendam a ideia de democracia. A nossa democracia é interrompida em 64 de novo, e ela só retorna agora em 85. Né? Então, quando alguém fala assim, professor, mas o Brasil não tem jeito, isso aqui está ferrado. Cara, a gente é muito jovem, a nossa democracia é muito recente, nós tivemos poucas experiências democráticas, nós tivemos um período de pouco menor de 18 anos entre uma ditadura e outra, um período entre duas ditaduras, um período muito curto, e agora a gente está recomeçando em menos de 30 anos de redemocratização, o Brasil já teve 2 impeachment. Os Estados Unidos têm a democracia mais antiga do mundo, desde 1776, com a Revolução das 13 colônias americanas. Eles nunca fizeram impeachment de um presidente. Eu falo lá, eles matam um presidente, mas não fazem um impeachment, que é uma vergonha. Você desestabiliza toda uma economia, todo um país, porque você vota e depois se arrepende. Você acha que isso é o Big Brother. Oh, eu votei, mas eu não gostei, vamos tirar agora. Não é isso, votou agora, daqui a 4 anos você vota sério. A gente já fez 2 impeachment. De 2, 1, ou a gente é a democracia mais consolidada do mundo, que já fez 2 impeachment, ou a gente não sabe o que fazer com a liberdade. A gente ainda não sabe o que fazer com ela. A gente está aprendendo, estamos engatinhando. Nossa democracia é muito recente. Esse é o recado que eu queria dizer sobre a história da democracia no Brasil em meia hora. Vamos lá para as perguntas? Pode fazer. Tem uma pergunta aqui de um colega. Ele pergunta se a revolução é o povo. A revolução, veja, é uma pergunta muito... Eu vou tentar ser bem direto. A revolução, ela não necessariamente é o povo, mas ela precisa do povo. Porque um exemplo é a Revolução Burguesa. A Revolução Burguesa é uma revolução dos burgueses. Mas quem fez? O povo. Por quê? Porque os burgueses souberam trabalhar em satisfação do povo. Então você pega o povo e o povo que toma coisa. Quando você não consegue mais controlar o povo, só que o problema é, cuidado, quem que está atrás dessas ideias? O povo pode ser mera massa de manobra. Sim. Então vamos falar um pouquinho da Constituição de 88. Qualquer coisa a gente encerra essa live e continua novamente. Se não for atrapalhar o senhor, tem problema? Claro que não, tranquilo. Não? Se tiver gente com paciência para ouvir, porque aqui o assunto tem muita coisa bacana para falar aqui, pessoal. Tem gente que odeia, mas tem gente que adora, né? E polêmica é com a gente mesmo, não pode fugir do pau, né? Tem que responder as coisas. Então vamos lá, pessoal. Passamos por um período difícil da nossa história, que foi o AI-5, né? Em 68. Ah, mas a KGB, cara, hoje a gente acredita em tanta coisa, cara. Onde há fundamentos nisso? Me explica onde. Pô, o Luiz Carlos Prestes foi eleito o senador mais votado na Constituição de 46, ele fez parte da Assembleia Constituinte e teve um mandato cassado depois com o nosso primeiro governo. Depois que a gente pôde votar, detalhe, o povo brasileiro pôde votar em 1946, eleições, vamos votar, e aí? Quem que a gente elege? O nosso primeiro presidente eleito, o nosso primeiro presidente civil eleito pela história do Brasil foi um fazendeiro, um cafeicultor, o Prudente de Moraes, em 1894. Agora, depois de todo esse período de antidemocracia, ou de democracia manipulada pela elite, o povo foi às urnas. Adivinha quem que o povo elege? General Eurico Gaspar Dutra. O Dutra, pessoal, toda vez que você for para o Rio de Janeiro, que você pegar a Dutra, você vai saber. Foi o Dutra que fez aquele ali, a rodovia Dutra, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que nós temos uma tradição centralizadora, uma tradição conservadora e uma tradição elitista. O problema é que esses ideais são impostos para o povo, um povo, digamos, lembremos, um povo que não tem educação básica, um povo que não é experimentado na cultura, um povo que tem um senso crítico duvidável. Esse povo, ele cresce
incorporando os ideais da classe que construiu esse país. E o povo responde como? Querendo ser aquele cara. Então eu não quero estudar, não quero me emancipar, eu não quero para me ser um ser humano melhor, para lutar por um mundo mais justo, eu quero ser dominante, eu quero passar para o outro lado. Porque o Paulo Freire dizia, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se transformar no opressor. Eu quero só passar do outro lado, só quero me dar bem na vida, cara. Dane-se luta social, dane-se, cada um corre atrás do seu, eu vou resolver o meu. Amiga é dinheiro no bolso. Sou advogado, cara, trabalho com isso. E se eu tiver mais um tempinho, eu gostaria de finalizar lendo um artigo da Constituição que eu gostaria de deixar no coração de todos vocês, estudantes de direito ou não, para você entender o sentido de estudar direito, porque senão a minha vida não tiver sentido. E depois, se vocês quiserem continuar esse bate-papo, para quem quiser, a gente continua, quem quiser, tá? Só para quem quer ir embora, que eu sei que o sistema aí vai encerrar. Pessoal, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Constitui objetivos fundamentais. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento social, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ai, professor, isso é mó balela, isso é muito bonito no papel. Me corta o coração quando eu vejo um aluno de direito dizer isso. Porque a Constituição não falou, é assim, esse é o fantástico mundo de Bob. Não, ela falou, é o nosso dever construir esse mundo aqui. Então, nós estamos em um processo de construção desse mundo. E qual é a nossa parte para construir esse mundo? O que a gente está fazendo para mudar esse mundo? Eu gosto muito de transferir a minha culpa para alguém. Os políticos fizeram isso. Ah, é tudo ladrão. Mas o que eu faço para mudar o mundo? Eu gosto muito de uma frase. Você precisa ser a mudança que você quer ver no mundo. Então, mude o mundo mudando primeiro você. Quem quer mudar o mundo? Quem quer mudar a si mesmo? Fica só uma reflexão. E aí, quem quiser fazer mais perguntas, vamos aproveitar esses minutos finais. Professor, o pessoal aqui eles estão falando bastante do conhecimento ou a falta de conhecimento que o povo tem. Quais as consequências que o senhor acha que gera na nossa democracia hoje, 2020, a falta de conhecimento que as pessoas não têm dessa liberdade que a nossa democracia nos dá? Chegamos numa... Pô, professor, então não tem solução. Tem solução. A solução é a educação. Pessoal, o problema não é que... Então, se nós temos a solução, o problema é que essa elite que está controlando o Brasil há 500 anos, ela sabe disso. Ou você acha que a educação no Brasil está a educação pública no Brasil está sucateada? Por quê? Porque tem gente se beneficiando com essa ignorância. Um povo, quanto mais o povo for ignorante, mais fácil é de manipular. Quanto mais o povo for com falta de estudo, mais fácil para dominar. E aí eu vou pedir que a gente vai para o mesmo texto, para o nosso artigo 205, que diz: educação, direito de todos, dever do Estado, deve ser promovido com o incentivo da sociedade. Visando o que? O que visa a educação? Educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa. Pleno desenvolvimento da pessoa. 2. O seu preparo para o exercício da cidadania. E 3. Desenvolvimento da pessoa humana, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. A gente pula esses 2 primeiros. A gente pula o desenvolvimento da pessoa humana, a gente pula o exercício da cidadania e a gente quer ir na qualificação para o trabalho. Nós temos uma educação que forma mão de obra. Olha a propaganda das faculdades. Venha estudar aqui, o mercado de trabalho comprova, somos a faculdade que mais emprega, vamos para o mercado de trabalho. Então, qual é o compromisso de formar pessoas que pensam? Qual o compromisso de pensar, de formar cidadãos, de formar pessoas para o exercício da cidadania?
Haja visto a diminuição dos cursos de filosofia, de sociologia dentro dos cursos de direito, por exemplo, que é um curso praticamente técnico, formação de mão de obra para o mercado. É isso que nós nos reduzimos, pessoal. Mão de obra para o mercado. Mão de obra não pensa, mão de obra executa. Eu vou pedir para o pessoal mandar as perguntas novamente, se eu não li alguma, porque tem muita coisa aqui, eu não estou conseguindo voltar tudo. Professor, Imagino polêmicas. Imagino. Professor, hoje nós temos direitos sociais aí, que está no artigo 5º, no artigo... Ai, perdão, a nossa live vai se encerrar e eu vou voltar dentro de alguns instantes, tá, galera? Tá bom, minha querida.